Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a amada igreja nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz reine e habite não somente hoje, mas até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Quantos creem assim, adorem o Senhor nessa noite, sem perca de tempo, que o tempo não espera. E eu quero ser bem sucinta, objetiva nesse texto. Foi algo que Deus pôs no meu coração. E Ele sabe, Ele conhece tudo e todas as coisas. Então, sem perca de tempo, vamos abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, a partir do verso 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 1. Amém? Louvado seja Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado Jesus da viagem, ele se assenta junto à fonte por volta da hora sexta. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seu discípulo tinha ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana? Louvado e agradecido seja Deus, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tem como tirar a água, e o poço é fundo, pois tens água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga assim nessa noite, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o verso 15 encerra: e disse a mulher: Senhor, então me dá desta água, para que eu venha saciar a minha sede e não precise vir aqui para buscá-lo. Amém? Podeis sentar, põe a mão no teu coração e vamos orar rapidamente para agradecer a Deus nessa noite. Bendito Deus e Pai, Santo de Israel. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, eis aqui tua serva, que eu venha assumir, o Senhor venha aparecer. Aleluia. O homem não precisa aparecer, Senhor. Quem tem que aparecer é o teu Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite, Jesus querido, fala conosco através da tua palavra. Nos cure, nos restaura, muda a nossa sorte, Senhor. Se revela de forma poderosa e grandiosa. A tua palavra diz que assim é a mesma. Ela não voltará para mim vazia, se antes lhe fazer o que lhe apraz e prosperar para aquilo que está sendo enviada. A tua palavra, Senhor, ela continua viva, ela continua eficaz, ela continua mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e da medula, e ela é apta para discernir como a tua igreja chegou aqui nessa noite. Tu conhece a tua igreja, o povo é teu, que nessa noite nós possamos sair daqui robustecido e saciado da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Igreja, esse texto e essa narrativa, ela é bem conhecida das nossas igrejas.
é pregada principalmente nos cultos, glória a Deus, principalmente nos cultos, na direção das mulheres, né? Mas também ela é ministrada nos cultos de missões. Porque vai falar também em abordar a missão que esta mulher vai fazer dentro de uma cidade. E João, discípulo e apóstolo de Jesus, quando ele escreve este evangelho, ele vai destacar este texto como algo histórico que aconteceu durante aquela ocasião, aonde a mulher não tinha voz ativa, aonde uma mulher não poderia conversar com um homem em público, aonde havia conflito e inimizade. E João agora vai destacar para mim e para você esse texto, que quando Jesus veio saber que os fariseus soube que Jesus estava atraindo mais discípulos do que João Batista, Jesus agora, ciente, ele sai de cena, ele parte para a Galileia. Porque Jesus, ele veio com um propósito, não de medir esforço, não de porfiar quem é, quem não é, quem prega mais, quem não prega, não. Jesus, ele veio com um objetivo, de tirar o pecado do mundo, de trazer a palavra do evangelho de salvação, as boas novas. E agora João nos informa que Jesus veio a saber, e Jesus agora parte para a Galileia. E no verso 2, 4, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus vai agora de encontro para a região da Galileia, mas era necessário Jesus passar por Samaria. Missionária, por que era necessário ele passar por Samaria? O original desta palavra era prioridade passar por Samaria. Porque para um judeu ortodoxo, ele nunca e jamais entraria em Samaria, na aldeia dos samaritanos. Jamais pisaria em terra samaritana, porque havia um conflito de anos, que começou muito antes de Jesus Cristo palmilhar nesta terra. Lá em 1 Reis capítulo 11, aonde a história vai narrar que Roboão vai sentar no trono, e naquele momento e naquela ocasião as tribos de Israel, que eram 12 tribos, elas se dividem por causa de um mau conselho. Agora fica 10 no reino norte e fica 2 tribos no reino sul. Tempo depois, essas 2 tribos que foram separadas, tanto por reino norte como por reino sul, elas se corrompem, elas pecam contra Deus. E como castigo e como sentença, Deus traz os inimigos para invadir Samaria, cuja é capital de Israel no reino norte. E a Bíblia diz que quando há essa invasão da Assíria, eles levam cativo muitos israelitas
outras nações. E ao mesmo tempo traz outros povos gentil e filtra dentro de Samaria. E quando isso acontece, tanto que já estão lá, que são os remanescentes de Israel, juntamente com os povos agora gentil, eles se misturam, se dão como esposa, têm filhos, e aí começa a origem samaritana. Então, para quem está lá no Reino Sul, em Judá, em Jerusalém, ele já passa a ver os seus irmãos não de forma anteriormente, mas de forma diferente. Agora o povo se misturou com outras nações. Eles têm filho, têm família, se torna um povo místico. E por isso contaminou o sangue puro dos judeus, o sangue puro israelita. E aí começa o conflito e a parede da inimizade entre samaritano e judeu. E é por isso que Jesus está dizendo: é necessário passar por Samaria. Porque quando Jesus passa por Samaria, ele tem propósito de derrubar a parede da inimizade da minha e da tua vida e dentro da tua casa. Jesus tinha um propósito. E nessa noite Deus tem propósito na minha e na tua vida, porque ele marcou esse encontro na agenda dele no céu. A palavra do Senhor diz que quando ele entra em Samaria, há uma cidade chamada Sicar. Ali tem uma fonte, que é a fonte, o poço de Jacó, que era localizado junto à herdade que Jacó deu a seu filho José. E o texto vai dizer que Jesus, cansado da viagem, ele senta no poço. E os seus discípulos vão à cidade comprar comida. E Jesus senta no poço de Jacó. Porque Jesus tinha um propósito. Jesus tinha uma finalidade. Jesus Cristo tinha um compromisso entre ele e uma mulher. Hoje não é diferente. Hoje Jesus marcou no calendário. Talvez você não está nem entendendo o que Jesus está falando ou dizendo, mas você vai já entender e compreender. Jesus, ele senta no poço de Jacó, cansado da viagem. E a Bíblia diz que se aproxima uma mulher samaritana. E quando esta mulher samaritana se aproxima, a Bíblia diz que Jesus fala: dá-me de água, dá-me de beber. Amém? E quando Jesus pede para aquela mulher dar-me de beber, Jesus Cristo está indo de encontro com aquilo que ela veio buscar. Porque aquela mulher, a Bíblia diz que ela quase perto da hora sexta, que significa 12 horas do dia. Aleluia, ela vai fazer o seu caminho como sempre, de costume, buscar água, aleluia, para saciar a sua sede. Mas como de outras vezes não aconteceu o que está acontecendo, aquela mulher, ela vai estranhar, ela não vai entender porque tem alguém lá no poço aguardando por ela para mover, para fazer acontecer algo que ela não estava esperando. Assim é eu e você aqui nesta noite. Você talvez aqui entrou, aleluia, arabaçu de canto, rimianda, labaxô de cobaramanai. Você entrou aqui nessa noite, talvez dizendo assim para você: é mais um culto, é mais uma noite, é mais um momento, mas Jesus marcou um encontro aqui nesta noite, nesta fonte, neste poço, porque Ele quer mudar a história de pessoa neste lugar. Ele quer mudar cativeiro de vidas neste lugar. E Ele quer entrar na tua Samaria. A mulher se aproxima e Jesus diz: dá-me de beber. E de imediato a mulher tem aquele impacto: Senhor, ou melhor dizendo, como tu
judeu, pede de águas a mim que sou mulher samaritana, porque não era algo comum. Eles não tinham conexão, eles não conversavam. Só que Jesus, ele é alguém estratégico. Ele é alguém que vai de encontro àquilo que nós necessitamos e precisamos para permanecer na presença, na caminhada e na perseverança cristocêntrica na terra. A Bíblia diz que ele pede de beber. E a mulher replica, como sendo do judeu. Porque aquela mulher era uma mulher que o fato dela estar ali buscando água no horário quente do dia era algo totalmente diferente. Porque o costume das mulheres daquela época não era buscar água perto do meio-dia. O costume das mulheres daquela época era pegar água, aleluia, no início da manhã, ou então no finalzinho da tarde. Mas aquela mulher faz aquele percurso todos os dias, naquele mesmo horário, porque ela quer estar sozinha, sem ninguém estar olhando para ela com um olhar de julgamento, porque até então, se ela estivesse próxima das outras, na situação em que esta mulher vive, na situação em que ela está vivendo agora, como a Bíblia diz que ela tem 5 maridos, que ela teve 5 casamentos, e agora o que ela tinha, o relacionamento atual não era dela, então ela não era uma mulher que tinha uma fama boa, ela não era uma mulher que tinha uma imagem, aleluia, decente naquela sociedade. Então, por causa dessa situação, ela se colocava, aleluia, no ato de humilhação, de vergonha mesmo, e de sacrifício, de descer, aleluia, e chegar àquele horário de meio-dia, um horário escaldante. A Bíblia diz que Jesus olha para ela, dá oportunidade, aleluia, e diz para ela, dá-me de beber. E aquela mulher, quando ela ouve Jesus falar, aleluia, dá-me de beber, ela é impactada. Quando Jesus fala comigo e contigo, precisamos entender e compreender que quando Ele fala, algo tem que acontecer. E as coisas já estavam acontecendo. Perceba só que Jesus, quando vê a forma dela, o agir, Jesus, ele não vai diante da circunstância daquela mulher, porque Jesus está abrindo ali um leque de oportunidade para esta mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz assim: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, tu me pediria e Ele te daria, aleluia, água viva. Ei, querido, desperta nessa noite. Jesus está dizendo para mim, para ti, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conhecer o Espírito Santo, a água viva, a água que sacia a sede, a água que mata tuas preocupações, aleluia, tu me pediria e eu te daria. Precisamos entender esse leque de Jesus. É tão interessante, irmãos, que nós vivemos hoje em uma sociedade que nós não atentamos mais para entender e ouvir e reconhecer a voz do Mestre. Mas esta mulher que estava ali na beira daquele poço foi buscar água para matar a sua sede, na situação mais desfavorável que ela vivia da sua época. Jesus vai de encontro a ela e oferece o dom gratuito da vida que é a vida eterna. Jesus oferece para ela o dom de Deus. A mulher quando ela recebe essa motivação e quando ela recebe essa proposta, a mulher se alegra. A mulher diz para o Senhor, a mulher diz: Senhor, como essa água viva
Se tu não tem como tirar a água, o poço é fundo. Ei, não crie circunstância para Jesus fazer algo, não. Não replique, não pergunte, não questione. Quando Jesus quer fazer, Ele faz e acabou a história. Quando Deus quer fazer acontecer, acontece. Ele não precisa de argumento, de meios e fins. Ele não precisa de balde. Ele é Arabaçu decando, o grande eu sou. Agindo Ele, quem vai impedir? Então quando Jesus está aqui te oferecendo da salvação, da vida eterna, da libertação, da restauração, da água que mata a sede, da água que mata a ansiedade, Jesus não está te dizendo como vai fazer. Ele quer saber se tu quer a água que mata a sede. E ela diz, como? Jesus responde para ela, mulher, quem beber desta água aí que tu veio buscar, vai voltar a ter sede. Mas a proposta hoje, nessa noite, para a tua vida é que quem beber desta água, aleluia, vai tornar a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sabe por quê? Porque a água que eu lhe der fará nela, ou nele, fonte de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Tu vai ter paz, tu vai ter alegria, tu vai ter contentamento, tu vai ter fé, tu vai ter perseverança, tu vai ter vida no altar com Deus, porque quem tem encontro com Jesus no poço nunca mais é o mesmo. Perceba que Jesus faz a proposta. Mulher, eu quero te dar da água que vai matar tua sede, te trazer paz, alegria, contentamento. Não é esta água que tu vai tirar e vai passar sede temporária. Não, não, não. Não é uma água, aleluia, que tu vai beber e vai ter sede. Não é aquele momento de autoajuda que tu vai ver e vai voltar a ser quem tu é. Não, eu estou te oferecendo é água viva. É a água que tu bebe e nunca mais vai ter sede. A água da salvação. É a água da libertação. É a água da cura da tua alma. É a água da restauração. É a água da mudança de cativeiro. É a água que vai trazer alimento para o teu coração. A Bíblia Sagrada diz que a mulher ouve. E ela diz: Senhor, então me dá desta água. Porque com Jesus é assim. Ele te oferece: vinde todos aqueles que não têm dinheiro, beba da água. Jesus, querido, ele conta comigo e contigo. Ele quer ter um compromisso comigo e contigo. Ele quer ter um particular comigo e contigo. Ele quer ter uma vida de experiência comigo e contigo. Perceba que o discípulo sai e ele fica só porque ele quer particular com a sua igreja. Ele quer se revelar para a sua igreja. É para você que nessa noite Jesus me traz aqui para te dizer: se tu beber, se tu conhecer o dom de Deus, se tu quiser a água, eu te darei. E tu vai saciar tua sede. Não vai ter mais tempo ruim. Eu não falo das aflições do mundo, mas tempo ruim de você ser uma mulher seca, atormentada, fria, doente, rico fora, mas por dentro tá. Só Jesus sabe. Jesus quer te dar a alegria do Espírito Santo. Jesus quer matar a sede da tua sequidão. Jesus quer te dar a alegria que só Jesus pode expandir dentro da tua alma. A alegria de você sair daqui como fonte de água e aonde você for ser diferença e boca de Deus nesta terra. Deus quer mudar o percurso da tua história. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz: não vos conformeis com este tempo, com esta doença. Não vos conformeis com a situação, mas renovado pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos provar a boa, perfeita vontade agradável de Deus. E a vontade de Deus nessa noite é te encher da águas vivas, te libertar, te restaurar, mudar a tua história, mudar a situação em que você se encontra nessa noite. Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu tenho a verdadeira água que vai saciar
rios de água vivas correrão do seu ventre. É Jesus que fala. A oportunidade está franqueada, igreja. Jesus está falando todos os dias, todas as horas. Mas precisamos nos despertar, nos atentar e a ouvir a voz de Deus que fala conosco nessa noite. Jesus nesta noite te diz assim: eu tenho a água. Não é o Rivotril que vai te curar. Não é o Rivotril que vai acalmar a tempestade. Porque quem acalma a tempestade é aquele que está acima, aleluia, do alto e sublime trono. É Ele que vai te curar, é Ele que vai na raiz, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai mudar teu cativeiro, é Ele que vai mudar a situação em volta da tua vida. A mulher diz: dá-me então desta água, para que eu beba e não faça mais o percurso da vergonha, para que eu não venha mais aqui e seja afligida pelo problema, pela luta, pelas circunstâncias. Me dá esta água, eu quero beber, Senhor, esta água. Jesus olha para ela e diz: então vai e chama o teu marido. Aleluia, glória a Deus. Jesus diz para ela: eu quero a água. Então vai e chama teu marido e vem cá. A mulher não questiona, não diz nada, ela só diz assim: Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz assim: disseste bem, falar-te a verdade, sim, disseste que não tem marido, porque tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. Isso tu disseste bem. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa vai alcançar misericórdia de Deus. Então a Bíblia Sagrada diz também assim: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branca como a lã. Então, se tu quiseres e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É para mim e para você. A alegria do Senhor é para mim e para você. Mas é necessário confessar, é necessário deixar, é necessário rabassu decanta, conversar com Deus e nos abrirmos, nos rasgarmos diante da presença do Senhor, para que Ele possa nos tratar de dentro para fora e nós sermos fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Tiago diz no capítulo 8, no capítulo 4, do verso 8, aquela mulher confessou e ele disse: disseste bem. E Jesus hoje diz para a sua igreja: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos e lamentai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, e humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É necessário ter humilhação, é necessário ter renúncia, é necessário ter busca, é necessário ter desejo, é necessário nós nos rendermos ao trono da graça. Glória a Deus. A Bíblia diz que esta mulher, ela bebe da água que saciou a sede dela, porque ela ouviu e a fé penetrou no coração dela. Assim Jesus nessa noite convida eu e você para este encontro especial, porque vai ter um encontro com a igreja de Jesus Cristo nos ares.
Mas hoje Jesus te convida nessa noite a beber. Ele está aqui para te oferecer. Ele está aqui para chamar a tua visão. A Bíblia diz que esta mulher, que outrora não era nada, porque Jesus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir os fortes. Jesus pegou esta mulher, Jesus salvou esta mulher, libertou esta mulher dos seus traumas. E a Bíblia Sagrada diz que esta mulher deixou o pecado, confessou o seu erro. E a Bíblia diz que agora ela deixa o seu cântaro e ela volta para a cidade totalmente transformada, mudada, restaurada, equilibrada, uma mudança de dentro para fora. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Todos aqueles que bebem da água viva, ela não permanece da mesma forma que está. A Bíblia diz que outra vez vereis a diferença de quem segue e de quem não segue, do justo para o injusto. Então é impossível eu estar aqui nessa noite, beber da água viva e permanecer do mesmo jeito. Não, querido. Há uma geração que não se conforma com esta situação, não. Muda a situação, muda teu entendimento, renovai pelo poder da palavra de Deus. Faça de cada culto diferenciado. Eu começo meu culto lá dentro da minha casa, e quando eu chego aqui é para entoar, para adorar, para engrandecer. Eu não vou precisar depender do pastor, da irmã, do pregador para ser avivalista, não, querido. Jesus está aqui te oferecendo a água viva e a água que vai jorrar dentro da tua casa. Essa é a água que nós precisamos apresentar para o nosso marido, para a sua esposa, para os seus filhos. A diferença, a mudança. Aleluia. A mulher deixa o cântaro da vergonha, ela deixa o cântaro da sede, aleluia, momentânea, dos poços, aleluia, contaminado aí pelo mundo como povo, como essas pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que como eu e você tem, que vai, aleluia, beber de poços imundos aí fora, de fonte inesgotável. Nós temos a certeza qual é a fonte que nós bebemos a água, e a fonte que nós bebemos a água é a fonte que nos traz paz, é a fonte que nos alcançou, é a fonte que nos trouxe a esperança, aleluia, da salvação eterna. Tu é o crente salvo, tu é o crente liberto, tu é o crente restaurado. Então te alegre na presença do Senhor. Aquela mulher, ela recebeu da água e ela volta lá para a cidade dela e ela vai testemunhar. Ela ganha todo aquele povo para Jesus, porque é impossível alguém ter encontro com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Amém? Quantos nessa noite bebem da água? Porque nessa noite Jesus está derramando água neste lugar. Ele está aqui no poço de Jacó te perguntando: tu queres beber desta água? Porque Ele quer te curar da ansiedade. Porque nesta noite tem pessoas aqui ansiosas, pessoas aqui que estão passando por problemas de opressão maligna, pessoas que estão aqui nessa noite ansiosas. Ei, Jesus manda te dizer nessa noite que é noite de cura para a tua alma, é noite de libertação para a tua história. Deus quer mudar teu cativeiro. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser eternamente. Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele está contigo. Ele esteve lá no poço com a samaritana e libertou, curou, restaurou. Ele também está aqui nessa noite. Ele curou a mulher do fluxo de 12 anos. Aleluia. Ele também está aqui nessa noite, que Ele não mudou. Ele quer fazer algo sobrenatural na tua história, mulher. Ele quer mudar o teu cativeiro, o homem que está aqui nessa noite. Mas abra a porta do teu coração, como em Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. É necessário abrir a porta, e Jesus bate hoje na porta do
teu coração. Você vai sair daqui transformado. Mas se você deixar Jesus agir. Amém? Vamos nos colocar de pé.